tem uma praga que vai chegar na terra. E Deus já me revelou essa praga. E o sistema, os filmes, desde a época de Michael Jackson, nos videoclipes dele, já estava avisando que essa praga ia chegar. E ela vai chegar. Sabe que praga é? A praga de zumbi. Zumbi. Não estou dizendo o zumbi, aquele que fica acordado a noite inteira tomando rebite e anda bem louco assim, ó. Não, não é isso não. Eu estou dizendo de um tipo de adoecimento mental que a pessoa perderá a consciência. O cérebro perderá suas funções cognitivas. E a pessoa vai andar louca, não porque perdeu o sono ou coisa parecida. É uma doença. Zumbi. E o que é isso? Praga. Praga. E a Bíblia está avisando aqui. Praga, pestes, terremotos. Esses dias atrás eu estava aqui em cima na sala pastoral e tremeu tudo embaixo. Dizer de forma profética, antes de falar do arrebatamento que eu tive, deixa eu dizer de forma profética que Satanás colocou agora os cristãos entre a espada e a parede. Os cristãos já não conseguem ter um campo de fuga. Não tem mais lugar para se esconder. Agora é o tempo de olhar para cima e então ver que a nossa redenção está muito perto. A nossa redenção chegou à igreja. Eu tive uma grande experiência. Não é uma experiência que foi muito longa como as outras vezes, mas é uma experiência que mudou totalmente a minha maneira de pensar a respeito de zumbificação, se assim posso usar o termo, ou de... Eu não sabia, deixa eu te dizer, que eu não estava dentro do assunto de forma clara, de forma mais rigorosa, sobre a questão de zumbificação, de transformação genética. Eu não sabia que isso é realmente real, porque eu não acreditava nessa questão de que o homem poderia se tornar em zumbi. Eu não sabia disso. Ele pode ser transformado em coisas que estão ali tentando fazer. Amada igreja, amada igreja, há uma semana e meia, não sei bem, mas eu venho aí lutando para ver o momento para falar com vocês a respeito dessa experiência que eu passei. Eu então comecei ali a ter, eu estava de olhos acordados, igreja. Eu estava acordado, eu não estava dormindo. Então, eu vi o meu espírito, eu vi alguma luz que estava nas nuvens me chamando. Eu vi o meu espírito sendo do topo, igreja. E eu fui levando em direção ao céu. Estava sendo levado. Enquanto foi levada, eu me deparei com uma luz de forma muito intensa. Uma luz grande e poderosa. Logo percebi que dentro daquela luz estava escondido o Criador do céu e está ali para testemunhar uma grande verdade que não só vai acontecer, mas já está a acontecer nos dias de hoje e vai intensificar daqui a pouco. Então eu estive ali ao lado dessa luz e essa luz me permitiu eu vi que havia muitas crianças e essas crianças estavam ali num número muito grande, eram muitas crianças pequenas, muitos bebês na terra. Eu vi esses bebês, mas esses bebês, eles quando viram que eu ali na luz sendo arrebatado para Deus, eles olharam para mim, era dia nessa experiência, eu via tudo claramente como a luz do dia. Ali a luz do dia. Então eu comecei ali a perceber que várias crianças, essas crianças estavam na rua. Havia crianças mais velhas, crianças um pouquinho mais pequenas, crianças mais
quase recém-chegados na terra, mas crianças de todo tipo, igreja. Essas crianças viram que eu estava a ser arrebatado e a luz me puxava para ver a glória de Deus. Essas crianças olharam para mim, olharam para o céu e eles começaram a andar corrida, igreja. Então eu estava nas nuvens, mas eles ainda assim na terra conseguiram me dar corrida. Eu vi que enquanto eu subia nas nuvens, mas para cima, eu vi que essas crianças na terra, eles começaram a pegar as suas mãos e as suas mãos se transformaram em cobra. Era como se as suas mãos, não cobra literal, mas se esticaram até chegar nas nuvens. Eu vi que essas crianças, uma das crianças dessas, outros pegavam nas minhas pernas, outros pegavam nas minhas mãos. Eram muitas crianças. Então eu subia mais alto, a luz me puxava mais alto. Quanto mais a luz me puxava, mais eu via as mãos dessas crianças e até onde estava meu corpo. E eu te pegava no pé e eu começava a determinar: qualquer criança que me pegar, qualquer bebê que me pegar, qualquer mão que esticar até meu pé, seja cortado. Então as mãos eram cortadas como serpente. E depois eu comecei a encarar e eu comecei a ver que aquelas crianças começavam a ser, eles estavam transformados como se fossem demônios. Eram crianças, mas transformavam-se em demônios. Eu olhava para a terra, acompanhava a situação toda. Então, meus amados irmãos, então eu vi essas crianças. Então, essa luz me fez descer mais para baixo. É tipo, eu vi como se fosse, olha mais para baixo. As crianças começaram a desaparecer. Mas, igreja, eu olhei e eu vi milhares, vamos dizer milhões. Eram milhares de seres humanos, demônios, corriam, gritavam, rangiam dente. Uns estavam atrás de sangue, de carne para massacrar, para comer. Eles estavam correndo, todos eles, cada um com a sua posição, cada um com a sua forma estranha. Uns corriam de um lado, outros para outro, e eles gritavam com muito rancor, com muito ódio. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Havia muito deles. Muitas pessoas. É como se uma nação inteira, muitas pessoas. A terra ficou agitada. Eu vi, estava olhando a partir do céu, diante daquela luz, me mostrava para ver aquilo. A terra ficou agitada, igreja. Eram muitos demônios em forma humana. Corriam de um lado para o outro. As pessoas ficaram como demônios. Uns iam para um lado, outros iam para outro. Eles estavam transformados. Já não eram só crianças. As mãos deles também esticavam. E eles tinham superpoderes. Olha só. Depois dessa experiência, eu não entendi porque o mundo é tão mau, igreja. O mundo é tão mau. O mundo é tão mau, igreja. Eram várias pessoas foram transformadas. Corriam de um lado para outro, corriam. E eles já não conseguiam me apanhar porque eu estava ao lado da luz. Nas casas e nas salas eram crianças de todas as idades, mais velhos de todas as idades, jovens, adultos, mais velhos, senhores de idade, mamães, papais. Todos eles foram transformados, ficaram como pessoas que foram
transformados por um medicamento, alguma coisa. Eu vi e eu ficava muito abatida com essa visão. Muitas pessoas foram transformadas e eu estava abatido. E é como se a luz me dizia para olhar, para ver a realidade que vai acontecer ou que já está acontecendo e vai intensificar. Daqui a pouco isso vai ficar uma igreja. Daqui a pouco isso vai ficar uma tristeza enorme. Pais serão transformados, mães serão transformadas, comerão seus próprios filhos. Por isso é que você viu as crianças lutando, porque eles se alimentavam de humanos. Eles não podiam comer carne, caçavam porque queriam comer a minha carne. Só que eu já estava no céu. Ai, se eu não estivesse no céu, eu seria massacrado. O que Deus queria falar com isso? Ai daqueles que não forem arrebatados. Ai daqueles que não subirem para o céu. Ai daqueles que não subirem para o céu. Ai daqueles que não forem arrebatados. Vão estar passando isso. Enquanto isso tiver a acontecer, em pouco tempo a redenção dos salvos chegará. Então nós seremos arrebatados, estaremos com Deus nas nuvens. E aqueles que não forem achados, escritos seu nome no livro da vida, essas pessoas vão ser comidas. E outro grupo de pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Porque elas serão zumbificadas, transformadas. Uns vão ser como lobisomens. Os seus corpos vão sair pelos de animais. Outros vão sair olhos grandes. Eu vejo até pessoas com olhos saindo. Outras pessoas vão ficar como vampiro. Os dentes vão sair e vão se alimentar de sangue. O anticristo vai orientar para comerem pessoas humanas. O único que vai conseguir meter paz, tranquilidade para eles é o anticristo. Quando falar uma coisa, todos vão ouvir, porque a manipulação vai ser dele. Ele vai conseguir fazer pessoas perseguir aqueles que não forem transformados por causa da marca da besta e os níveis de vacinas que vão vindo por ali. Essas pessoas vão ser então perseguidas. Uns vão subir para as matas, para as florestas. Mas quando tudo isso tiver a acontecer, nós podemos ver um pouquinho disso. Mas a redenção chegou. Não veremos muito disso porque arrebatamento. Por isso eu senti que as mãos das crianças me atingiam. Mas mesmo assim eu subia diante da luz que me arrebatava. Então, amada igreja, muitas pessoas que ficarem, mesmo nós, um pouquinho de tempo antes do arrebatamento, talvez, podemos correr para as matas, porque vai ser perseguição tremenda. Eu entendi. Por isso é que a Bíblia fala que o pai vai odiar o seu próprio filho e o seu filho vai odiar o próprio pai. O pai vai entregar o filho e o filho vai entregar o pai. Haverá desunião, já não terá familiarismo, já não terá amizade, ninguém vai mais considerar ninguém amor a ninguém. Ninguém vai mais falar que aquele é meu amigo, aquele é meu irmão, é meu primo, é meu tio. Porque todos serão transformados. Quando o anticristo manipular em alguma coisa, todos vão ter que cumprir uma missão. Se for para comer cristãos que ficarem na terra, vão comer. Se for para ir andar como lobisomem, vão a momento. Não será armamentos de guerra. Não será armamento de guerra. Será pessoas manipuladas pelo anticristo através de experimentos científicos e certas vacinas que vão implementar. Eu não sei, e eu creio que a vacina não é marca da besta, mas estamos a caminho disso. E também para dizer, se você ainda não tomou essa vacina, é tempo de não tomar. Não tome, porque muitos serão transformados. E se você já tomou, eu ainda creio na tua salvação. Lute e se consagre o
teu sangue para que não seja atingido com a praga maldita que vai acontecer. Igreja, eu tive que ver tudo isso para te falar com você. Igreja, eu tive que ver tudo isso para te falar com toda a verdade e sinceridade do meu coração. Isso já vai acontecer, mas quando vemos no pico disso, o arrebatamento já aconteceu. Nós vamos ver no pico disso, o arrebatamento já aconteceu. Nós vamos ver um pouquinho desse sofrimento, mas que a Bíblia fala, a noiva está dizendo, venha, é o tempo em que nós vamos ter que clamar, Jesus venha. Jesus venha, eu começo a ouvir choro em toda a parte da terra, em toda a parte do mundo, pessoas a gritarem, venha Jesus, venha, não queremos mais a nossa casa, não queremos mais o nosso carro, não queremos mais a nossa empresa, não queremos mais o nosso dinheiro, só queremos que nos tire desse lugar. Ali o arrebatamento vai acontecer, e já está começando a acontecer, porque no céu está começando a se ouvir repocatalha, choros e gritos de lamento de pessoas que já não querem ficar aqui por causa da dor que começou a se intensificar da marca do anticristo na terra. Me chamo Vasti e venho compartilhar um sonho que o Senhor me deu no ano de 2020 sobre uma pandemia que vai acontecer antes da volta de Jesus. Sonhei que havia no mundo uma pandemia cujo nome era pandemia zumbi. O mundo estava atento para ter mais notícias a respeito dessa pandemia, já que os meios de comunicação queriam ocultar a verdade a respeito dessa pandemia. E eu estava subindo a rua da ladeira da minha casa quando, de repente, uma mulher chegava de ambulância e todos da vizinhança sabiam que ela estava com os sintomas dessa doença e ficavam atentos. De repente, os paramédicos começavam a desenrolar ela em uma espécie de pano, assim como cobriam as múmias no Egito Antigo. Ela saía correndo para cima das pessoas e todos corriam também. O Senhor me dava no sonho o entendimento de tudo o que estava acontecendo, que aquilo significava que ela queria o sangue das pessoas, pois devido àquela pandemia zumbi, o sangue iria se tornar algo muito necessário para ajudar a curar as pessoas que estavam com essa doença. O meu celular tocava e eu atendi. Então a pessoa me dizia que a minha mãe precisava ir ao hospital, pois um parente dela havia se contaminado com essa doença. Porém, o Senhor me disse que aquilo era uma emboscada, pois estava havendo muitos sequestros. Pessoas sequestravam outras e maltratavam e matavam somente para coletar o sangue das mesmas, para que pudessem ajudar na cura dos infectados. Assim como o oxigênio foi algo muito necessário nessa pandemia que teve no ano de 2020, o sangue humano será muito necessário na pandemia zumbi. No meio dos caos, eu ia me encontrar com alguns irmãos em Cristo e todos comentavam dizendo: a volta de Jesus está muito mais próxima. Você viu aquilo no céu? E sinais apareciam no céu com mais frequência. Eram imagens, espécie de projeções de pastores, pessoas conhecidas no meio cristão. As pessoas à noite, antes mesmo de dormir, já estavam com as luzes desligadas, pois, devido ao alto índice de sequestro e até mesmo sequestros dentro de suas próprias casas, elas apagavam as luzes. Vi também gatos contaminados com essa doença e pareciam zumbis. Por fim, concluo que os filmes de zumbi são, na verdade, e sempre foram um alerta para a humanidade de algo que está por vir. Tamires Santos. Eu também já sonhei com isso. No sonho eu estava parada, esperando o ônibus com minha mãe. Então minha sandália quebrava e um amigo meu que também estava
parada se ofereceu para comprar uma no mercado do outro lado da rua. Enquanto eu escolhia, começou lá fora uma gritaria e corre-corre. Coloquei a cabeça para fora para ver o que era. Então via pessoas atacando outras, mordendo no pescoço. Eu corria com minha mãe e subia em cima das casas. Aparecia na nossa mão um facão. Então eu dizia: mãe, na cabeça, mete na cabeça deles, porque eles tentavam nos pegar. Então acordei. E ano passado também Jesus me apareceu vestido de pano de saco, que significa humilhação. Ele dizia: se preparem, coisa pior que Covid. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia. Não via direito o que era, então orei por uma semana perguntando, e fui levado à mesma revelação em sonho. E Jesus estava lá, do mesmo jeito. Então ele descortinava a visão, e eu via as ruas quase desertas, mas tinha umas pessoas com o corpo apodrecido. Caía aos pedaços com sangue e pus. Eu clamava e dizia chorando: Senhor, tem misericórdia. O que vai ser da humanidade? Vânia Cerqueira. Está muito perto de acontecer a próxima pandemia. Nesse ano, no mês de janeiro, o Senhor me mostrou em visão uma multidão de pessoas contaminadas e pareciam zumbis. Estou orando para que o Senhor me permita contar a visão, pois tenho mais coisa na visão. Além dessas visões e revelações de Deus, existe também uma droga zumbi, também denominada sais de banho. A Cloud9 é uma droga sintética extremamente perigosa, não só por causar dependência, mas também por tornar seus usuários irreconhecíveis. Os mistérios que giram em torno dessa substância têm preocupado as autoridades, especialmente após alguns episódios de pessoas que se transformaram em zumbis ao ingerirem a temida pílula. Por se tratar de uma droga que chegou nos Estados Unidos repentinamente, foi em 2010 que se alastrou de forma desenfreada. Médicos ficaram em estado de alerta em vários estados do país, baniram a sua fórmula. Ademais, a Cloud9 está na lista de drogas controladas pela Drug Enforcement Administration, DEA, um órgão da Polícia Federal encarregado de controlar e reprimir o uso de narcóticos. No entanto, por ainda não existir um veto oficial do governo federal, a substância alucinógena ainda é encontrada na internet e até mesmo em lojas ou postos de gasolinas presentes em algumas cidades dos Estados Unidos. Assim como outras drogas com nomes sugestivos, a droga zumbi, também chamada de sais de banho, contém derivados de um forte estimulante cerebral em sua composição, além de outras muitas substâncias sintéticas que jamais foram testadas em seres humanos, oriunda de uma planta africana que é utilizada como repelente de insetos. A droga Cloud9 tem em sua fórmula alguns estimulantes e psicoativos importantes e potencialmente letais, como a mefedrona, a metilona, uma substância tão forte que pode surtir efeitos apenas com uma manipulação, ou MDPV, metilendioxiprovalerone. Outro ponto que é fundamental salientar é quando a versatilidade desse entorpecente
tende em vista que ele pode ser inalado, fumado, injetado ou ingerido. Além disso, pode ser misturado em bebidas ou comidas, o que dificulta a identificação da substância quando o paciente chega à ala de emergência. Quais são os efeitos da droga Cloud9? A Cloud9 afeta o sistema nervoso central, confundindo as funções cerebrais de quem usa a substância, com duração de aproximadamente 3 a 4 horas. Alguns efeitos colaterais desse entorpecente são agitação, enjoos, insônia, insuficiência renal e hepática, apoplexia, comportamento violento, paranoias, alucinações, ataques de pânico, depressão, pensamentos suicidas. Além desses sérios efeitos da droga zumbi, existem alguns relatos sobre a pessoa que adquiriram uma força extraordinária e uma maior tolerância à dor após ingerirem a substância. Ainda há casos de usuários do entorpecente que, desesperados, ficaram totalmente nus devido a um quadro de hipertermia. Droga zumbi. Ataques. A comercialização e o consumo de drogas é um assunto sério. Contudo, essa seriedade é triplicada quando nos deparamos com acontecimentos tão chocantes quanto os derivados do uso da Cloud9. Isso porque existem alguns relatos de que o usuário do entorpecente passam a tomar ações canibais, sendo uma nova droga que transforma pessoas em zumbis. Casos de canibalismo. A pílula zumbi ficou ainda mais conhecida depois de um ataque canibal mundialmente famoso ocorrido em Miami, nos Estados Unidos, no ano de 2002. No incidente, um homem chamado Eugene, de 31 anos, atacou um morador de rua, Ronald. Após consumir sais de banhos, Eugene comeu partes de seu rosto antes de ser baleado por um agente e vir a óbito. Além disso, para impedir que a vítima se defendesse, o usuário da droga zumbi imobilizou Ronald. O episódio que mais parece uma cena de filme de terror ocorreu sobre um viaduto em plena luz do dia, o que só detona o quanto a Cloud9 deixa o usuário desesperado e descontrolado. No entanto, apesar dos graves ferimentos, o morador de rua sobreviveu. Em um outro ataque, um moço de 21 anos invadiu um restaurante em Miami e, além de gritar obscenidades, tentou comer a mão de policial. Tudo indica que o jovem também estava sob o efeito da droga zumbi. Droga zumbi chega ao Brasil. A preocupação com a ilicitude e o tráfico de drogas no Brasil não é de hoje. Basta ligarmos a televisão ou o rádio para ouvirmos políticas do gênero, notícias do gênero. As quais, infelizmente, são cada vez mais comuns. Afinal, segundo dados de 2017 do G1, um em cada 3 presos responde por esse crime em nosso país, destacando-se os estados do Paraná e de Santa Catarina, onde o percentual é considerável. Essa quantidade de presidiários relacionados ao tráfico de drogas pode explicar, inclusive, a superlotação das cadeias brasileiras. Ocorrências no Brasil. Até 2016 não existiam relatos da Cloud9 em solo brasileiro, mas em meados do mesmo ano, a Operação Ponto de Impacto da Polícia Civil do Ceará se deparou com essa droga sintética que induz ao canibalismo pela primeira vez. A droga zumbi, ao que tudo indica, foi transportada facilmente da China até o Brasil.
Por causa de sua baixa densidade volumétrica, os traficantes encontram nesses entorpecentes a possibilidade de enviá-los tranquilamente pelos correios, passando pelo raio-x diversas vezes sem que sejam notados. Na ocorrência, 7 pessoas foram presas, integrantes de diferentes grupos de tráfico. Ademais, 75 quilos de maconha e skunk, 75 pontos de LSD e mais 400 comprimidos de êxtase também foram apreendidos pela polícia no Ceará. Os efeitos da droga zumbi são assustadores, não é? Mesmo que não existam estudos mais aprofundados sobre sua relação com o canibalismo, não há dúvidas de que essa substância alucinógena é capaz de causar grandes estragos. Fonte: Exercícios do Stod. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Não que seja a interpretação correta, mas zumbis são mortos-vivos. São pessoas que praticamente são mortas, mas estão vivas. O que correlaciona com esse versículo. O significado de zumbi, seus significados mais antigos, mais originais, significa cadáver ou espírito de morto. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar, para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome.